meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom, mais uma vez, estarmos juntos com você, um caro, jovem, promissor, professor de escola bíblica dominical, um jovem, um adulto que investe no ensino. Esse é um dos ministérios mais importantes e fundamentais na seara de Jesus. Esse ministério que foi exercido por Cristo quando aqui encarnado. Então, você é um privilegiado por ter sido convocado para exercer tão importante e glorioso ministério na seara de Jesus. Estamos trabalhando, como todos sabemos, a sala de juvenis com idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade. Estamos trabalhando o segundo trimestre dessa sala onde as tentações, as seduções, os envolvimentos, o cerco do inimigo sobre esses jovens é gigantesco. Lembrando que esse cerco continua de uma forma menos intensa acontecendo comigo, com você que já somos mais maduros. O diabo cerca todos aqueles que não vigiam, todos aqueles que praticam alguma forma de desagrado a Cristo Jesus estarão sempre sendo assediados e observados pelo inimigo. O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus? Essa é uma questão, meu caro, que você já pode começar a perguntar para o teu jovem no início da tua aula, porque nós sabemos que o que Cristo fez por nós foi nos possibilitar, nos dar o privilégio da salvação. E esse privilégio não é para o indivíduo, Reinaldo, para você, meu professor, para o Adriano Fidelis, nosso coordenador aqui de TV, para o Jonadab, seu auxiliar. Muito pelo contrário. Esse privilégio é dado para toda a humanidade. Cabe ao indivíduo, aí está a pergunta lá, o que podemos fazer pelo reino de Deus? Essa é uma resposta que o indivíduo dá, é uma questão do cidadão. O indivíduo pode fazer o quê? Obedecer, praticar, ser digno e ter o privilégio de se submeter às ordens do Cristo Jesus. É só isso que nós temos que fazer para adentrarmos ao reino celestial. No entanto, o homem torna isso difícil. Esse é o título geral da nossa lição, que nós começamos sempre a diversão falando já do título. O título é fundamental. E são 13 lições com o mesmo título, e em 13 lições você pode fazer comentários diferentes. Nunca despreze esse título, como você não deve desprezar também o título da lição, onde o título da lição é Posso perdoar e amar. A partir da lição de trimestre, ou da semana passada, a lição de número 7, todas elas começam com essa pergunta ou afirmativa, porque aqui não há nem ponto de interrogação, nem vírgula, nem ponto de exclamação. Então, você pode trabalhar do jeito que você quiser, como uma pergunta, como uma afirmação, ou como um sentido de dúvida. Posso perdoar? Lá na lição passada, ela perguntou, posso jejuar e orar? É claro que pode. É claro que não só pode, é claro que você deve. Posso perdoar e amar? É claro que você pode, mas principalmente você é obrigado a perdoar e a amar, porque isso é mandamento. E se é mandamento, obedeça. Então você veja que a coisa já está se complicando mais para nós que não cumprimos a vontade de Deus. Todas as lições, até a última agora, vai ter essa pergunta, posso? Ou essa afirmativa, posso. Então, quando te perguntarem se tu pode perdoar, se tu pode amar, você diz, não, eu não posso, eu tenho que. Eu sou obrigado a. Eu sou obrigado a perdoar e eu sou obrigado a amar. Por que ele há de perguntar? E por que você há de responder? Porque isso é mandamento. E se é mandamento, eu posso desenvolver, eu posso deixar o Espírito Santo trabalhar e desenvolver tão glorioso sentimento, alguns dizem que é emoção, mas eu posso deixar Cristo, o Espírito Santo, desenvolver em mim a capacidade de amar e de perdoar, porque isso muito agrada a Deus. Lembrando que esse programa ele tem o patrocínio da ADC de Criciúma, do ITEC, tem o patrocínio do novo canal agora, ADC Educacional, um canal especial voltado para o ensino aqui da Assembleia de Deus de Criciúma. Você em todo o Brasil pode nos assistir.
E é lógico, temos também o grande apoio do Departamento de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, aqui da cidade de Santa Catarina, ou da cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina. Venha conosco, divulgue o nosso canal para que você e eu possamos juntos levar avante o ID de Jesus e continuarmos trabalhando e proclamando o santo, digno, único, positivo e definitivo Evangelho de Deus. Seguindo em frente, sim, agora vamos à leitura bíblica, que eu defino como leitura bíblica em casa. Está aqui o nosso sonoplasta, vai colocar ali para que você possa ver na tela cheia. Enquanto isso, vamos trabalhando segunda-feira, que diz Mateus 18, 21 e 22. Agora está lá na lição, ó, Mateus 18, 21 e 22, você vê toda a sugestão do nosso autor. Está toda lá, está toda bonitinha, completa. Vamos lá. Segunda-feira, Mateus 18, 21 e 22, que diz assim: quantas vezes devemos perdoar? Quando você vai lá na Bíblia, você fica confuso. Por que quantos? Qual o número? Quantitativamente falando, não tem como você mensurar isso. Então, a mensagem central é que você deve perdoar sempre que surgir na sua frente a necessidade de você liberar o perdão. Né? A questão matemática aí é que no Antigo Testamento, lá atrás se dizia que o judeu deveria se perdoar 3 vezes, outros diziam uma quantidade, eles tinham um limite quantitativo para liberar o perdão. E quando Pedro faz essa pergunta a Cristo, ele queria entender qual a imensidão, até onde chegaria esse perdão de Cristo. E é onde ele responde: 70 vezes 7. Isso dá 490, se você for olhar, dá uma vez por dia ao ano, dá 1,22 vezes por dia ao ano, dá 20 vezes por dia durante o mês. Então, não é o número de perdão que você libera, mas sim você está com o coração contrito, pronto a perdoar à medida que surge na tua frente a necessidade de liberar esse perdão. É essa a questão e é essa a mensagem central. Terça-feira, Marcos capítulo 11, versículo do 25 ao 26. Perdoar é condição para receber perdão. Essa questão aqui, amado, não é que você vai perdoar os outros e será perdoado. A Bíblia nos mostra claramente, o próprio Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensina, uns dizem que é oração, outros dizem que é método, outros dizem que é modelo, não interessa. Lá no Pai Nosso, na oração que Cristo nos ensina, diz que perdoai aos outros como nós somos perdoados. Isso significa, não é que eu vou perdoar o Adriano Fidelis para ser perdoado. Quando eu perdoo o Adriano Fidelis, que é o nosso diretor aqui da TV, significa que eu estou com intimidade com Deus a ponto de perdoar aqueles que, de alguma forma direta ou indireta, me magoaram. É nesse sentido. Então, não é que eu tenha que perdoar, mas se eu perdoo, eu já estou a passos largos para me encontrar, para abraçar e para obedecer a Cristo Jesus. Entendam, ensinem facilmente isso para o jovem, que ele perdoa não para ser perdoado, ele perdoa porque ele já tem capacidade de perdoar, porque ele já tem intimidade com Cristo. Esse é o conceito, essa é a ideia desse versículo e dessa sugestão do autor. Perdoar, a condição não é no sentido de troca, de permuta, mas sim no sentido de eu estou cada dia mais próximo, cada dia mais parecido com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 13, é o versículo sugerido para quarta-feira. Perdoem-se uns aos outros. É o mesmo sentido desse versículo sugerido para a terça-feira. Vamos nos perdoando mutuamente, vamos crescendo mutuamente, vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Quinta-feira, Efésios 4, versículo 32, o perdão mútuo, é a mesma situação do versículo de quarta-feira. Então, quando nós perdoamos, e nós temos que perdoar com um caráter, com a característica de compaixão pelo outro. Então, quando eu perdoo, eu tenho que estar envolvido de um sentimento compassivo, ou seja, de um sentimento de compaixão, lembrando que compaixão é a tua capacidade de entender e de sofrer a dor do outro, não significa que você está concordando em absoluto com aquele que te fez mal, com a ação dele, você está perdoando-o.
pelo mal que ele te fez. Você está tendo compaixão, piedade e misericórdia dele, ok? Sexta-feira, Marcos capítulo 12, versículo 31, é o que sugere o autor. O amor ao próximo. É a mesma coisa que ele vai também no sábado, João 15 e 12, quando ele fala amar, desculpe, amar como Cristo nos amou. Ele está falando de quê? Ele está falando de mandamento, olha ali, ó. Amar ao próximo é mandamento, amar como Cristo nos amou é mandamento. Então, nós temos a obrigação de sermos imitadores de Cristo e amarmos da forma mais altruísta que nós possamos amar. Ou seja, amor altruísta é aquele amor sem interesse, aquele amor que não busca com recompensa, que não busca um retorno. O amor que Cristo teve por mim e por você, quando aqui veio para se sacrificar pelo meu e pelo teu pecado. Então, que nós possamos, você vê que todos os versículos fala de amor, fala de perdão. Por quê? Porque é impossível amar sem perdoar. É a mesma questão do dízimo. Como é que você tem fé? Não interessa se o dízimo é obrigado ou não, não é essa discussão. O crente não precisa discutir sobre o dízimo, se é obrigatório ou não. Basta ter o seguinte, se você tem fé, você devolve o dízimo. E é a mesma questão. Se você ama, você libera perdão. É impossível amar sem ter em seu coração um caráter perdoador. Pensem nisso e passem essa ideia para o seu jovem. Seguindo em frente, vamos aos objetivos específicos da nossa lição, que é apresentar a parábola do credor incompassível, explicar que jamais poderíamos pagar pela nossa dívida com Deus e conscientizar do amor de Jesus por nós. Você veja que os 3 tópicos são fundamentais para a compreensão da lição. No entanto, esses objetivos, gosto sempre de ressaltar, meu caro professor, ele é particular, ele é teu, é para você ter isso em mente e pôr em prática. Não precisa dividir isso com a sala. Vamos agora aqui para o nosso texto bíblico em sala, né? O texto bíblico, ou o texto áureo, que nos diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Isso encontra-se em Mateus 6,14. Imagina, meu amado, se nós fôssemos fazer a troca, como sugeri lá no versículo de quarta-feira e no versículo de terça, nós estaríamos acabados, porque não temos no coração a capacidade de perdoar tal qual o Pai nos perdoou. No entanto, temos a capacidade de tentar chegar o mais próximo que a minha limitação e a tua limitação humana pode. Então, nos esforcemos para ser imitadores de Cristo. Lembrando que eu ser imitador de Cristo não significa que eu vou ser igual, significa que eu vou me esforçar ao máximo para me aproximar dele. Essa que é a questão. Então, vamos fazer da seguinte maneira: nos esforcemos para podermos amar e perdoar tal qual Cristo nos perdoou, porque se você for querer a lei da reciprocidade, a lei da permuta, a lei da barganha, nós todos não estaríamos nem aqui com a possibilidade de sermos salvos através do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque nós não merecemos um perdão tão grande e tão abrangente como Cristo e como Deus deu para nós. Porque a maldade que o ser humano praticou e pratica, ela é insuperável e é imensurável. Agora sim, vamos à parte da leitura bíblica em classe, que é que eu acho fundamental, meu amado. Se você é daquele professor que faz a leitura junto com a sala, eu sugiro que você faça a leitura a partir do capítulo 23 desse mesmo versículo, porque a parte que o autor nos sugere, apesar de ser muito, muito interessante, ela é o final da parábola, né? Então, essa parábola ela vai mostrar lá que o cara, ele, primeiro, devia, segundo, foi perdoado, terceiro, ele era credor, quarto, ele não perdoou. A mesma ideia contida no Pai Nosso: perdoai como Deus nos perdoou. E ele faz exatamente o contrário nessa mensagem aqui, escolhida pelo nosso autor. Ele é perdoado e na hora de ele perdoar, ele não perdoou. E isso muito desagradou, né, a Cristo, é tanto que ele faz essa parábola. E você pode já começar a fazer, no início da tua aula, a leitura a partir do versículo 23, porque você
vai discorrer sobre esse assunto durante a tua lição. Então, faz essa leitura e vai lá no capítulo 23. Aqui do que o nosso autor escreveu, eu destaquei o versículo 25. Ó. Assim vos fará também meu Pai celestial. Se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, quando você vê no contexto do que ele fala, né, haverá sim uma questão não favorável àquele que não perdoa, e aquele que não perdoa de coração contrito. Olha que ele fala, se de coração não perdoares, se não tiver Deus na tua liberação de perdão, ele não é um perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro significa você quase como emitir um indulto, você liberar uma carta liberando a culpa. Não quer dizer que as consequências do teu ato, do ato nefasto daquele que te ofendeu, não serão caídas sobre a vida dele. Isso aconteceu muito comumente com Davi, por exemplo. O nosso autor até fala aqui sobre essa questão. Então, libera o teu perdão de coração contrito e deixa e espera, porque Deus muito se agradará disso. Lembrando que nós falamos no início, isso é mandamento, isso é uma ordem. Se é uma ordem, significa que eu e você podemos, devemos e temos que cumprir. Se Deus te mandou fazer, é porque você é capaz. Se Deus te mandou amar, ama porque você é capaz. Se Deus te mandou perdoar, perdoa porque você é capaz. Se Deus te mandou renunciar, renuncia porque você é capaz. Pensa nisso e leva em frente e passa a mensagem para o teu jovem. Agora sim, vamos direto à nossa lição. E eu vou pegar essa parte introdutória quando ele diz, você tem dificuldades de perdoar e amar pessoas? Né? Essa não é nenhuma pergunta. Eu diria que isso é uma afirmativa. Se você olhar bem, o ser humano, ele já nasce com essa dificuldade de perdoar. É tanto que tem várias passagens, a parábola que estudamos hoje, o manual, o método, ou a oração do Pai Nosso, ela nos mostra claramente como perdoar e como amar. Então, a dificuldade de perdoar é grande, a dificuldade de amar é grande. Na lição anterior, a dificuldade de orar é grande, de jejuar é grande. Por quê? Porque o diabo está sempre tentando te afastar daquilo que agrada a Deus. E em tentando te seduzir, você vai estar sempre lutando contra a tua índole. Mas lembre-se, se você tem, como a Bíblia nos fala, um coração já propenso à maldade, há também nesse mesmo coração algo propenso à bondade, tendo em vista que você é imitador, que você é filho, que você é imagem, que você é semelhança de Deus. Então, se você é imagem e semelhança de Deus, há de ter no teu coração, no mínimo, uma fagulha de bondade. Então, transforme a fagulha de bondade em chama e transforme a chama da maldade em cinza. É isso que você tem que fazer no seu coração. E você começa a fazer isso perdoando e amando. Essa é a solução para a minha e para a tua vida. Então, quando ele faz essa pergunta, eu ouso dizer, eu ouso afirmar, nós já temos essa dificuldade já no seu nascedor. Olha lá o que é que Adão e Eva fizeram. Tiveram já lá com Deus o contato físico com Deus, conversavam com Deus e tiveram a capacidade de magoar a Deus, ou seja, eles tiveram a dificuldade de amar ao próprio Deus. Porque quem ama, obedece. Eu amo meu pai, eu obedeço ao meu pai. Eu amo meu filho, eu cuido do meu filho. Há sempre essa integração nesses sentimentos ou emoções, né? Então, vamos dizer, claro, não que eu esteja dizendo que amar é emoção, muito pelo contrário. Amar é dom, é privilégio de Deus, tá certo? Então, que você possa exercer essa capacidade de amar e perdoar para que você, cada dia mais a mais, se aproxime de Deus. E detalhe, fazendo isso, ensinando sobre isso, você estará proclamando o santo evangelho do Senhor. Agora sim, uma história a respeito do perdão. Uma parábola sobre o perdão. É o que eu falei no início da nossa história. O texto que o nosso autor escolheu é muito relevante, né? Principalmente também quando ele fala lá nas leituras sugeridas para a semana, você percebe claramente que ela vai falar de perdão e de amor. Mas faça igual eu te falei, comece lá na parábola, a partir do versículo 23, que você vai ter uma condição muito mais tranquila de trabalhar e de ensinar e de falar na tua aula de hoje. Essa parábola ela vai falar
de alguém que recebeu perdão, né, do seu credor, e que na oportunidade de ele liberar o perdão, ele não liberou. Que é isso que nós comumente fazemos, e é por isso que Deus volta a insistir, que a Bíblia, que próprio Cristo nos ensina sobre o perdão e sobre o amor, para que nós aprendamos o que é. Não adianta eu querer pedir perdão, não adianta eu querer receber perdão, se meu coração não tem a capacidade de emitir, de liberar esse perdão. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus não é você ser perdoado. O que agrada a Deus é você perdoar. O que agrada a Deus não é você ser amado. O que agrada a Deus é você amar. E eu amando e você amando, nós nos amamos e nos perdoamos. E isso agrada de maneira gigantesca a Deus. Então, que nós possamos, sim, amar como queremos ser amados. Amar como Jesus amou. Perdoar como Jesus perdoou. Sofrer como Jesus perdeu. Existe um hino de um autor que não é evangelho, mas a verdade absoluta contida nesse hino é gigantesca. Para sermos felizes, devemos amar como Jesus amou. E em sendo assim, nada, absolutamente nada, nos afastará do caminho de Jesus. Nada, absolutamente nada, nos afastará da graça da salvação. Pense nisso e ensine sobre isso. Quando nós olhamos o homem desde sempre, já falei aqui de Adão e Eva, teve essa capacidade gigantesca, enorme, descomunal de magoar a Cristo Jesus. O segundo subtópico vai falar o aumento da maldade. Amado, quando nós olhamos a história da humanidade, nós vemos claramente que a maldade está no coração do homem antes da vinda de Cristo, depois da vinda de Cristo. Essa maldade só vai cessar depois do arrebatamento, porque aí Cristo já estará tomando conta daqueles que foram arrebatados e nós não mais pecaremos, nós não mais magoaremos a Deus. Essa maldade, o aumento da iniquidade fará esfriar a fé, diz na Bíblia isso. E quanto mais nós estivermos aqui na terra, maior a chance de esfriar a minha e a tua fé. Por quê? Porque é bíblico, porque nós somos fracos e isso não justifica eu deixar a minha fé esmorecer. O esforço que você, como professor, faz, estudando, pesquisando, estar aqui nos ouvindo para poder levar avante a mensagem de Deus, isso é relevante para fortalecer a fé daqueles que te ouvem. Então, que você continue fazendo isso para que a maldade seja reprimida. Eu não digo seja excluída do coração do homem, porque isso não vai acontecer enquanto não tiver chegado o grande dia da segunda vinda de Cristo. Mas até lá, esfrie a maldade, fale sobre Cristo, ensine sobre Cristo e você estará fazendo a sua parte no ID de Jesus. Não poderíamos, é o segundo subtópico, não poderíamos pagar. Uma história a respeito do perdão, o versículo anterior, e não poderíamos pagar, é o segundo subtópico. Não poderíamos pagar o quê? Você pode perguntar para o teu aluno e já vai respondendo. Não poderíamos pagar o preço da remissão, da redenção, o preço da salvação. Mas isso, Cristo já pagou por mim e por você. Cristo já nos deu o privilégio da graça da salvação. E essa graça, ela não é exclusiva para o Reinaldo, não é exclusiva para a nossa equipe de produção, não é exclusiva para você que nos ouve. Essa graça é exclusiva para a humanidade. Todos os seres humanos têm o privilégio de alcançar a graça da salvação. No entanto, essa conquista, esse direito, esse privilégio só cairá sobre mim e sobre você se nós, sim, enquanto indivíduo, olha só, primeiro a humanidade recebe o privilégio da graça, depois o indivíduo, através do arrependimento, da conversão, do amor, do perdão, da oração, ele consegue o privilégio individual de adentrar ao reino celestial. E por isso que nós temos que ter cuidado. Quando Cristo veio, ele remiu, ele redimiu, ele salvou a toda a humanidade. No entanto, os indivíduos, cada um tem que procurar a sua intimidade, a sua conversão, para poder preencher esses pré-requisitos de adentrar ao reino dos céus. Quais sejam? Amor ao próximo,
perdão ao próximo, conversão a Cristo Jesus, obediência aos mandamentos, obediência a Deus e tudo isso mais que envolve o caráter cristão. Então, para que a humanidade seja salva, toda ela precisa cumprir esse requisito. E esse requisito, ele não é cumprido através do grupo, né, da espécie humana, ele é através do indivíduo. Cada indivíduo faz o seu papel e cada um fazendo o seu papel, toda a humanidade poderá ser salva. Toda, absolutamente toda. No entanto, nós sabemos que muitos se perderão no caminho. Então, aqui o segundo subtópico vai falar sobre a dúvida de Pedro quanto ao perdão, é aquela questão que já falamos na nossa introdução. Não interessa quantas vezes você tem que perdoar, não é quantitativo essa questão de quantas vezes, é qualitativo. Se aparecer uma vez no dia a oportunidade de você perdoar aquele que te magoa, perdoa. Se aparecer 20 vezes, perdoa. Quantas vezes aparecer, perdoa. Mas, para tanto, entenda o que é perdão. Perdão é também um fruto do amor. Perdão é uma dádiva do Espírito Santo. Se você tem capacidade de amar a Cristo, ato contínuo, meu caro ouvinte, você terá capacidade de perdoar ao próximo. Amar como Ele nos amou é o terceiro subtópico, ou o terceiro tópico. E aqui é um amor. Você diz assim, Reinaldo, eu não posso amar como Cristo não amou. Claro que não pode. É claro que não, mas é claro que você tem a obrigação de tentar. Porque quanto mais eu tento ser igual a Cristo, quanto mais eu pareço, ou tento parecer igual a Cristo, mais eu me torno parecido. Nós somos imitadores, a Bíblia nos orienta a sermos imitadores de Cristo. E em sermos imitadores não significa que seremos iguais, significa que eu vou me esforçar para tal. Então, tente amar como Ele nos amou, né? Sem interesse de troca. O amor que Cristo teve para conosco era um amor altruísta, só pensava em nos salvar, só pensava em nós, só pensava em dar condições a que eu e você adentrássemos ao reino. E é isso que você tem que fazer. Ame, perdoe, sem você esperar nada em troca daquele que você ama e daquele que você perdoa. E sim, sabendo que essas atitudes agradarão e tornarão você cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Então, ali nós éramos escravos do pecado, e a partir do momento do advento de Cristo, da liberação do perdão de Deus, através do sacrifício vicário de Jesus, eu e você passamos a ter o privilégio da graça, ou seja, de podermos adentrar ao reino celestial. Lembrando que, para tanto, há alguns requisitos, alguns pré-requisitos a serem cumpridos, quais sejam, já falei, obediência, perseverança, oração, fé, jejum, conversão e outras questões mais. Você pode perguntar aos seus jovens, quais os pré-requisitos para que eu possa adentrar ao reino celestial, né? Esse preço que a graça tem é um preço que eu não posso pagar, mas Cristo pagou. Ele pagou com o seu sacrifício vicário, substituindo ao meu e teu pecado. No entanto, Ele pagou e deixou para que eu e você cumpríssemos alguns requisitos para podermos receber esse benefício da graça, que é exatamente isso que eu falei agora. Dentre eles, a conversão em Cristo, é vivermos em amor, como diz o nosso autor aqui, é recebermos a graça e o perdão de Cristo. E, para tanto, você também tem que ser um agente perdoador. Para concluir, amados, eu destaquei apenas aqui essas partes do nosso autor, quando ele diz, temos o dever de perdoar, da mesma forma que um dia fomos perdoados, deixando de lado todo o rancor e ressentimento. Olha só, nosso autor aqui foi muito feliz. Temos o dever, a obrigação de perdoar. Então, Deus não sugere que eu perdoe, Deus nos manda perdoar. Ele nos ensina que Ele, Deus, nos perdoou. E Ele ensina que você, que eu, temos também que ser perdoador. Temos que perdoar, porque se nós não perdoarmos, significa que nós não amamos. Se nós não amamos, significa que nós não obedecemos. E o caráter cristão, né, a vontade de Deus para comigo e para contigo, que é que nós sejamos salvos, só se cumpre a partir da nossa obediência. Então, que você, que seu jovem, que seu aluno, possa ser um servo praticante,
obediente e, acima de tudo, temente a Deus. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e que você seja produtivo, não falte ao culto de doutrina, não falte ao culto de domingo e seja sempre feliz obedecendo a Cristo Jesus. Um forte abraço e até a próxima.